Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos fazer o processo de anotação na planta baixa do galpão para avicultura de postura. Vinheta. Muito bem, para fazer esse processo de anotação, eu vou utilizar duas ferramentas do AutoCAD. A ferramenta Texto Linha Única e a ferramenta Linha de Chamada. Então vamos abrir o projeto lá no AutoCAD. Primeira providência, eu vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada texto geral. Em seguida, eu vou expandir a ribbon anotação. No estilo de texto, no lugar de ambientes 1 para 100, eu vou adotar o estilo ambientes 1 para 50. E o estilo de linha de chamada vai ser chamada 1 para 50. Pesque. Eu vou dar um zoom aqui na região do cômodo de armazenamento de ovos. Vou expandir a ferramenta Texto e pegar a opção Linha Única. A hora que eu clico na opção Linha Única, a ferramenta fica disponível aqui para mim. Vou dar um zoom aqui no extrato, vou clicar aqui nessa região. Ele me pergunta qual que é o ângulo vai ser 0, Enter. Basta digitar a palavra extrato. Vamos diminuir o zoom. Vou clicar aqui nesse ponto e vou digitar o termo bancada, Enter, de, Enter, higienização abreviada. Vou clicar aqui atrás do de, vou dar um pequeno afastamento para poder centralizar essa palavra. Vou clicar aqui do lado de fora, Enter para finalizar a ferramenta de texto linha única. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar esses três textos aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base, o meio aqui da palavra de. Em seguida, eu vou digitar a ferramenta MID2. Primeiro ponto do meio vai ser essa extremidade. Segundo ponto do meio, vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical, até o ponto de interseção. Clico, posso diminuir o zoom, vamos vir aqui na cuba, ferramenta Texto Linha Única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, Enter, e vou digitar o texto cuba inox. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta Texto Linha Única. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a palavra estrado, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e aí eu vou colar na mesma quina aqui no depósito. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando copiar novamente, seleciono o texto bancada de higienização, Enter, ponto base vai ser o meio dessa aresta, e eu vou colocar no meio da aresta de cima. Enter para finalizar o comando copiar, Enter eu chamo o comando copiar novamente, vou selecionar o texto cuba inox, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pegar essa quina aqui, vou dar um zoom na cuba inox lá de cima, vou pousar o cursor aqui nessa extremidade, e aí eu começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nessa posição. Clico, Enter para finalizar a ferramenta copiar. Vou acionar agora a ferramenta linha de chamada, cursor na área de desenho, vamos diminuir o zoom. Vou clicar aqui no ralo, nessa posição. Vou pousar o cursor aqui nessa quina. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu vou caminhar para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar a palavra ralo. Clico do lado de fora, vamos diminuir o zoom. Vou lá na ferramenta Texto Linha Única, cursor na área de desenho. Vou vir aqui no escritório, vou clicar aqui nesse ponto. O AutoCAD me pergunta o ângulo, vou digitar 90 graus, Enter. E aí eu vou digitar o texto armário. Enter duas vezes. Na hora que eu dou o segundo Enter, ele finaliza a ferramenta Texto Linha Única e aplica o ângulo que eu digitei. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui na palavra armário, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vai ser aproximadamente no meio da palavra armário, vou clicar aqui nesse ponto, ferramenta MID2, Enter, primeiro ponto do meio, vou pegar junto aqui do 0,30, Ctrl, botão direito do mouse, opção mais próximo, e eu vou clicar aqui nessa posição. Segundo ponto do meio, vou clicar aqui na extremidade oposta. Agora a palavra armário está bem centralizada. Vou chamar a ferramenta Texto Linha Única novamente. Vou clicar aqui nesse ponto.
ângulo 0, Enter, e eu vou digitar o texto escrivaninha. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Vamos diminuir o zoom. Vamos aqui para a região dos dois banheiros. Vou começar com esse banheiro daqui. Vou lá na ferramenta linha de chamada, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nesse ponto. Vou descer um pouquinho em cima do rastreador de objetos vertical. Clico. Vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto ralo. Clico do lado de fora. Ferramenta linha de chamada novamente, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto bacia, Enter, sanitária, abreviado. Clico do lado de fora, comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono esse bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base. Vou clicar aqui nesse ponto e vou subir um pouco o texto. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para esse lado. Ferramenta, linha de chamada, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto papeleira. Clico do lado de fora, vou clicar aqui na linha de chamada, vou clicar aqui nesse grip e eu vou reposicionar o texto. Vou deixar aqui nessa posição. ESC. Ferramenta, linha de chamada novamente, contra o botão direito do mouse, vou escolher a opção mais próximo, vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto lixeira. Clico do lado de fora, clico na linha de chamada, clico no grip e vou reposicionar o texto. Vou deixar aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom, vou fazer a mesma coisa aqui com o lavatório. Ferramenta, texto, linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, vou andar um pouquinho para a direita, clico, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto lavatório. Clico do lado de fora. Vou clicar aqui na cota de 0,75, clico nesse grip e vamos baixar ela. ESC, ainda não foi suficiente, clica na cota de 0,75 novamente, clica no grip e vamos baixar mais um pouco. Posição está ok. Vou clicar na cota de 0,75 do lado oposto. Vou clicar aqui nesse grip. Pousa o cursor na cota de 0,75 lá do outro lado para poder deixar as duas cotas alinhadas. ESC. E eu agora vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou selecionar todos os textos. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, basta subir em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. E aí, todos os textos que estavam no banheiro feminino foram espelhados para o banheiro masculino. Vamos descer um pouco aqui o desenho. Tem essas duas caixas d'água para poder fazer a anotação. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Ferramenta, linha de chamada, cursor na área de desenho, contra o botão direito do mouse, opção mais próximo, e eu vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento, vamos dar o zoom, deixar aqui nessa posição, e vou digitar o texto caixa d'água. Clica do lado de fora, comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar a extremidade aqui da seta, e aí em cima do rastreador de objetos horizontal, eu vou caminhando até esse ponto de interseção aqui nessa posição. Esse é o momento de clicar. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse, vou vir aqui para o início do galpão, vou lá no menu de camadas e vou reativar a camada texto geral. Ferramenta texto linha única, cursor na área de desenho. Eu preciso fazer a anotação da rampa, então vou clicar aqui nesse ponto. Ângulo vai ser de 90 graus, Enter, e eu vou digitar o texto rampa. Enter duas vezes. A hora que eu apertar o segundo Enter, ele finaliza a ferramenta texto linha única e aplica o ângulo de 90 graus que eu digitei. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base aproximadamente no meio do texto, ferramenta MIDI 2, Enter, e eu vou deixar alinhado entre esse ponto aqui e o ponto na diagonal oposta.
ferramenta texto, linha única novamente, cursor na área de desenho, vamos anotar aqui o pé dilúvio, vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 90 graus, Enter, e eu vou digitar o texto pé dilúvio. Enter duas vezes, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base, pode ser aqui nesse ponto, e eu vou dar um pequeno afastamento nesse texto. Vou deixar ele aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse, vamos vir aqui para essa parte, com essa entrada lateral aqui do galpão, vamos dar um zoom, comando texto linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo vai ser 0, Enter, e aí eu vou digitar o texto pé dilúvio novamente. Enter duas vezes, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, e eu vou colocar na mesma extremidade do outro lado. Vamos diminuir o zoom, tem um pé dilúvio aqui em cima, eu vou pousar o cursor aqui nessa extremidade, a hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar o texto aqui nessa posição. Enter para finalizar a ferramenta copiar. Vou lá na ferramenta linha de chamada, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto degrau. Clica do lado de fora, comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai sair aqui dessa extremidade até a extremidade oposta. Repare que a palavra degrau já está indo lá para baixo. Então, vou colocar ela aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. Vamos descer e vamos ver como ficou. A palavra ficou corretamente posicionada. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos agora identificar essas fileiras de gaiola. Então, vou dar o zoom aqui nessa região. Ferramenta, linha de chamada, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa gaiola. Vou pousar o cursor no meio dessa linha. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, vou caminhar para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto e vou digitar o texto primeira fileira, Enter, de gaiolas. Clica do lado de fora. Vou expandir a ferramenta linha de chamada e vou clicar aqui na opção adicionar linha de chamada. Clico, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nessa linha de chamada, vai aparecer uma segunda linha de chamada que eu vou deixar conectada aqui no meio dessa aresta. Enter para finalizar o comando adicionar linha de chamada. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio dessa aresta, e aí eu vou colar nas demais. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Eu vou vir aqui nessa linha de chamada, duplo clique. No lugar de primeira, é a segunda. Clico do lado de fora. Duplo clique embaixo. No lugar de primeira, é a terceira. Clico do lado de fora. E aqui nessa última, duplo clique. No lugar de primeira, é a quarta fileira. Clica do lado de fora. Duplo clique no scroll do mouse. Eu vou vir aqui para o canto inferior esquerdo do galpão. Vamos dar o zoom aqui. Vou lá na ferramenta linha de chamada, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nesse ponto. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu vou caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nessa posição, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto projeção do beiral. Clico do lado de fora. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, e aí eu vou caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical, até esse ponto de interseção. Esse é o momento de clicar. Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique na linha de chamada, no lugar de projeção do beiral, eu vou digitar calçado. Clica do lado de fora. Duplo clique no scroll do mouse. Eu vou finalizar essa parte de anotação inserindo os símbolos de nível. Para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada símbolo de nível. Eu agora vou lá no botão inserir e vou localizar o bloco símbolo de nível planta baixa 1:50. Clico, cursor na área de desenho. Vou colocar aqui primeiro na calçada. Para isso, eu vou usar a ferramenta MID 2, Enter. Primeiro ponto do meio,
vai ser essa extremidade que eu tenho aqui. Segundo ponto do meio vai ser exatamente aqui no ponto do degrau. Ele agora me pergunta o nível da calçada, vai ser mais 0,10. Ok? Duplo clique no scroll do mouse, vamos dar um zoom aqui no bloco. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser exatamente aqui no meio do bloco. Vamos diminuir o zoom, vamos descer. Novamente, ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser exatamente aqui na interseção do beiral com a calçada. Segundo ponto do meio vai ser aqui no ponto do degrau. Vamos diminuir o zoom e vamos conferir. Está aqui o nível mais 0,10. Eu ainda estou com o bloco colado aqui no cursor, então vamos diminuir o zoom, vamos continuar trabalhando na calçada. Vou colocar aqui nesse nível, para isso eu vou digitar novamente a ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser o meio do pilar. Segundo ponto do meio, vou pousar o cursor no meio do pilar. A hora que a ferramenta ou Snap Meio acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até a interseção aqui com a calçada. Enter para finalizar a ferramenta copiar. Duplo clique no bloco. Essa calçada aqui ela está a 18 centímetros acima da calçada principal. Como a calçada principal já está a 10 centímetros, então o correto é colocar 0,28. Ok? Comando copiar novamente, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção. Vou clicar aqui no meio do bloco. Vamos diminuir o zoom, vou colocar aqui do outro lado. Vou repetir o mesmo procedimento. Então, ferramenta MIDI 2, Enter. Vamos dar o zoom. Primeiro ponto do meio vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto do meio, pouso o cursor no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta ou Snap Meio acender, caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical, até o ponto de interseção com a calçada. Clico. Vou aproveitar que o bloco ainda está colado no cursor, vou diminuir o zoom e vou colocar aqui no corredor de serviço. Para isso, eu vou usar a ferramenta MIDI 2 novamente. Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa extremidade aqui. Segundo ponto do meio vai ser a extremidade oposta aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. O bloco foi colado aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse. No lugar de mais 0,28, o correto aqui desse nível de piso é de mais 0,46. Ok? Comando copiar novamente, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do bloco. Vamos diminuir o zoom, vamos colar aqui no corredor de serviço de baixo. Para isso, novamente, a ferramenta MIDI 2. Primeiro ponto do meio vai ser essa extremidade. Segundo ponto do meio vai ser a extremidade oposta em diagonal. Vamos diminuir o zoom, vamos conferir, o bloco foi colado corretamente. Vou aproveitar que eu ainda estou com esse bloco colado no cursor, vou lá para o cômodo de armazenamento de ovos e vou deixar ele estacionado aqui nesse ponto. Clico, Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no bloco, no lugar de mais 0,46, o nível aqui é mais 0,48. Ok? Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui no meio do bloco. E eu vou deixar aqui no depósito. Para esse bloco ficar alinhado, eu vou pressionar a tecla F8 para poder acionar o comando orto. E aí eu vou deixar ele aqui nessa posição. A mesma coisa aqui no escritório. Vou deixar aqui nesse canto. E a mesma coisa aqui em cima. Aqui eu vou desligar a tecla F8, o comando orto. Vou pousar o cursor aqui no meio da janela. A hora que a ferramenta ou Snap Meio acender, eu vou caminhar para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nessa posição. A mesma coisa aqui do outro lado. Pouso o cursor no meio da janela. Caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nessa posição. Entre para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos diminuir um pouco o zoom. Muito bem. Com isso, nós finalizamos essa primeira parte do processo de anotação. No próximo vídeo, iremos finalizar esse processo. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!